E aí você, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, hoje a gente está fazendo um negócio muito legal aqui. A gente está ao mesmo tempo gravando o podcast e ao mesmo tempo gravando esse IGTV. Para que quem é auditivo possa ouvir bem o que a gente tem para dizer, quem é visual possa ver o que a gente tem para passar. Isso a gente aprendeu lá na programação neurolinguística. Então, para não perder a chance desse momento, que é um momento épico na história da humanidade, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aí ouvindo o Pod Crendo, o podcast da equipe Nucleando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aí assistindo o IGTV do Nucleando e o IGTV do Leozão Barroso. Tudo beleza? Tudo jóia? Então, hoje a gente separou um tema muito legal para poder marcar esse momento importante aí na história do nosso trabalho dentro do Nucleando e daquilo que o Nucleando quer ser de contribuição na vida de uma odontologia de excelência. Hoje nós vamos falar sobre diagnóstico, passo a passo do diagnóstico endodôntico. Você tem dúvidas sobre diagnóstico endodôntico? Tem muita gente que me pergunta sobre diagnóstico endodôntico e mais até, eu vejo isso muito nos meus alunos. Muitas vezes os alunos, mesmo na clínica de graduação e até na clínica de pós-graduação, eu vejo que os meninos ficam em dúvida em relação à condução do diagnóstico e muitas vezes eles entendem que eles precisam fazer uma intervenção, ou seja, eles são induzidos a fazer uma intervenção, mas eles não entenderam muito bem o porquê dessa intervenção. E o que acontece aqui no Nucleando? A gente aqui no Nucleando entende que é muito importante você saber fazer a coisa, você saber o que e porquê, porque quando você sabe o que e o porquê, o como você se empenha muito mais, você se dedica muito mais. E esse é o nosso objetivo, entender o que e porquê, para que depois, na hora de fazer, você tenha convicção e você se empenhe mais do que você já se empenha em fazer bem aquilo que você já faz. Então, vamos falar sobre diagnóstico endodôntico. Gente, diagnóstico endodôntico é uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer que diagnóstico endodôntico não é como a matemática. Diagnóstico endodôntico não é como a multiplicação. Na multiplicação lá na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, pois no diagnóstico endodôntico, essa verdade não corresponde à verdade. Essa verdade é uma mentira. No diagnóstico endodôntico, a ordem dos fatores interfere, sim, e muito no produto, ou seja, no diagnóstico. Gente, diagnóstico é etapa, diagnóstico é sequência, diagnóstico é passo a passo. E se a gente for um pouquinho disciplinado, metódico e sistemático em relação a seguir esse passo a passo, é muito difícil da gente errar, beleza? Então vamos falar sobre isso. Quais são as etapas? Vamos pegar do geral para o específico, do grandão para o menor. Então, para começar, diagnóstico endodôntico é dividido em duas etapas. Etapa subjetiva e etapa objetiva. Etapa subjetiva, aquela que você vai ouvir o paciente. São as impressões que você vai colher a partir do que o paciente vai te relatar. O que é importante nessa etapa? Você precisa ouvir. Você precisa lembrar que nessa etapa a gente tem 2 ouvidos e uma boca. É uma etapa em que a gente ouve mais e fala pouco. Quando fala para direcionar a conversa, mas a gente ouve muito. Por quê? Porque o que o paciente tem a dizer vai nos ajudar bastante a pensar na hipótese de diagnóstico, vai direcionar o nosso exame e vai dar muita pista sobre o que está acontecendo. Beleza? Segunda etapa, etapa objetiva. Etapa objetiva é tudo aquilo que diz respeito ao que você vai observar. O seu exame clínico, os testes que você vai realizar, quais as respostas que você vai ter desses testes e, no final de tudo, exame radiográfico. Ou seja, exame radiográfico lá no finalzão. Por quê? Exame radiográfico é complemento. Aquilo que não ficou esclarecido na etapa clínica, na etapa objetiva, na etapa de observação, você vai esclarecer no exame radiográfico. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Bom, vamos esmiuçar agora melhor isso aí.
Na etapa subjetiva, que é a etapa que você vai ouvir o que o paciente tem a dizer, é muito importante a gente adotar uma postura que na programação neurolinguística a gente chama de escutativa. O que é a escutativa? Escutativa é você mostrar para o seu paciente que você está 100% presente em tudo aquilo que ele está dizendo. A melhor forma de você mostrar para uma pessoa que você está 100% presente naquilo que ele está dizendo é, primeiro, você conversar com ele numa postura relaxada, de preferência, olho no olho, correto? Gente, olho no olho não é encarando, não, né? Para ficar esquisito, para ficar embaraçoso, não. É uma maneira natural, você está lá dando incentivo verbal. Sei. E aí, me conta mais, como é que é isso? Tudo mais. E aos poucos, você vai ganhando a confiança do paciente, você vai mostrando para ele que você está ali presente na conversa. O que é uma forma muito interessante de você mostrar para ele que você está presente na conversa? Quando ele falar alguma coisa, ele fala, termina de falar, você vira para ele e fala assim, então, seu fulano, só um minutinho, deixa eu ver se eu entendi. Pega e repete para ele a última frase que ele falou, ou repete para ele a ideia principal daquilo que ele falou. E são pistas que você vai dando para mostrar para a pessoa que você realmente está ali acompanhando o que a pessoa está dizendo. Beleza, nessa conversa, o que você vai querer saber? Queixa principal, o que foi que motivou ele a te procurar? O que está afetando a qualidade de vida dele que fez ele te procurar? Em geral, os pacientes procuram a gente na endo por uma situação de dor. E aí, mais especificamente, você vai entrar na questão da dor. Algumas perguntas são muito importantes para você direcionar essa conversa e as respostas a essas perguntas também vão ser importantes para direcionar o seu exame. Então, por exemplo, em relação à dor, saber se ela é espontânea ou se ela é provocada. Se ela é provocada, o que é provoca? Frio, quente, piora? Mastigação, interfere? Toque, interfere? Se é espontânea, se tem um momento do dia em que, de repente, ela se faz mais presente, essa dor. Essa dor é localizada ou é irradiada? Se ela é irradiada, para onde que ela irradia? Se ela é localizada, onde é que ela está localizada? Onde, quando começou? Ou seja, que eu notei aqui do lado, eu estou meio perdido aqui olhando para... Estou acostumando ainda, galera. Peraí, tá? Desde quando começou? Que, na verdade, o que acontece? Condições agudas, aquelas condições de urgência, são condições que começaram tem pouco tempo. Geralmente, evolução de 48 horas, 72 horas. Condições crônicas são condições que já têm muito mais tempo do que isso. Então, tudo isso aí são perguntas importantes para te ajudar a direcionar em relação ao tipo de exame clínico que você vai fazer. E uma outra pergunta final para te ajudar a entender, ou até a fazer uma triagem sobre aquilo que é urgência ou não é urgência, é se a pessoa tomou algum medicamento, que medicamento que foi, se esse medicamento funcionou. Porque, gente, sinceramente, em endodontia, aquilo que é de caráter agudo, mesmo com medicamento, não deixa de ser agudo. Dói muito e incomoda muito, principalmente no que diz respeito aos quadros de origem pulpar, que são os quadros, né, de pulpite irreversível. Então, é muito importante a gente saber esses detalhes para direcionar esse nosso exame. E aí, a partir do que ele for te contar, do que ele for te falar, aí você vai desenvolver os testes. É muito importante essas perguntas também para a gente poder conseguir fazer uma distinção entre aquilo que é de origem odontogênica e aquilo que não é de origem odontogênica. Beleza? Porque tem muito quadro, por exemplo, de dor muscular que é irradiado e que não tem nada a ver, causa nenhuma provocada com questões térmicas, com questões de toque nos dentes. Aliás, até é muito interessante vocês saberem o seguinte: quando o paciente relata que ele tem sintoma relativo a quente e frio, a gente está falando de um dente polpado, um dente que tem polpa, beleza? Então você registra aí todas essas respostas do seu paciente aí para você então depois evoluir para a segunda fase. A segunda fase é a fase objetiva da coisa. Nessa fase objetiva da coisa você vai examinar. O que é muito importante no examinar? É o ato de observar. Você precisa ser um bom observador. Examinar, observar desde o lado de fora, se tem algum tipo de assimetria facial, se tem um lado que está maior do que o outro. Partir para o exame intrabucal, observar os tecidos duros, observar os dentes, as restaurações,
observar tecido mole, tudo isso é muito importante. Verificar se tem aumento de volume, ok? Tudo isso é muito importante nesse exame clínico aí. E mais especificamente na área onde o paciente relata, que é o desconforto dele. Então você vai fazer primeiro o exame clínico propriamente dito, que é a inspeção, depois a palpação, ou seja, você vai passar o dedo no fundo de saco, no vestíbulo, para ver se tem aumento de volume, se tem alguma área de dolorimento, e aí fazer percussão, palpação, percussão vertical, percussão horizontal, e aí testes de sensibilidade. Testes de sensibilidade com frio, com calor. Se lá no relato dele, lá em cima, ele relata que tem desconforto com quente, também fazer o teste com calor. Se ele não mencionar, faz o teste só com frio. Não vou falar muito sobre os testes não, porque tem um podcast, tem um episódio da professora Adriana, onde ela está esmiuçando muito bem esses detalhes aí. E depois, no final de tudo isso aí, tudo aquilo que você não conseguiu esclarecer a contento durante o seu exame clínico, você vai complementar com o seu exame radiográfico. Radiografia Bite-Wing, tomada Bite-Wing ou tomada periapical. Por que que isso é tão importante a gente deixar a radiografia no final? Pessoal, é fundamental a gente deixar a radiografia no final pelo seguinte: quando você inverte o processo, quando você mal ouve o seu paciente, você já toma uma radiografia para o seu diagnóstico inicial, o que que vai acontecer? Você vai ficar sugestionado. E o que vai acontecer é que, dependendo da imagem que tiver naquela radiografia ali, tudo o que você for fazer em termos de observação clínica e de testes clínicos, sem você perceber, você vai tentar encaixar naquilo que você está vendo naquela imagem radiográfica. E isso aí, esse sugestionamento que acontece quando você olha a primeira radiografia antes de ver o paciente, faz com que aumente bastante a probabilidade de você errar no diagnóstico. E se você erra no diagnóstico, consequentemente, você vai errar no tratamento. E é muito desagradável você ter o paciente voltando no dia seguinte e falar: pô, doutor, o dente que você abriu não é aquele que estava doendo. Muito desagradável isso, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. A gente precisa entender que o exame radiográfico, o método de diagnóstico é, primeiro, a parte subjetiva, depois a parte do exame dos testes, no final de tudo, as radiografias. Estou muito acostumado a ver os colegas e os alunos de graduação e de pós-graduação inverterem o processo e colocarem a radiografia acima de tudo. Gente, não confiem tanto na radiografia. Radiografia, olha para trás aí, que tem um IGTV meu aí, que está falando sobre as limitações de radiografias, especialmente radiografia periapical. Radiografia é um instrumento muito impreciso. Radiografia é um exame complementar, ou seja, é tão somente para você complementar aquilo que não ficou tão claro quando você desenvolveu o seu exame clínico. Beleza? Então é muito importante a gente se atentar a isso. Se você tiver um pouquinho de disciplina, for uma pessoa sistemática, né, um pouco sistemática, e respeitar essas etapas do diagnóstico endodôntico, sucesso para você e sucesso na hora de você estabelecer a sua terapia, a sua intervenção e de resolver o caso do seu paciente, que é isso que é o que mais interessa para a gente. Beleza, pessoal? Então é isso. Nosso passo a passo é esse. Primeiro, parte subjetiva, queixa principal, perguntas para direcionar. Parte objetiva, exame clínico, palpação, percussão vertical e lateral, testes de sensibilidade. No final de tudo, exame radiográfico. Correto? Pessoal, estou aqui esperando os comentários de vocês, estou aqui esperando para interagir com vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu estou à disposição de vocês. E como eu sempre digo para terminar o nosso podcast, né? Até o nosso próximo episódio, no nosso IGTV, até o nosso próximo episódio, e até que a gente se encontre de novo, que Deus te guarde na palma das suas mãos. Valeu? Um abraço para vocês, até breve.